Porque a morte de Cristo nos livra do nosso pecado. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês aquilo que está lá em Romanos 6. Nesse texto aqui, Paulo está argumentando que nós somos livres do pecado pela graça. Aquilo que Jesus Cristo fez na sua morte e ressurreição fez com que a gente se libertasse do pecado. Ele, quando morreu, levou sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira, daqueles que creem nele, e ele ressuscitou para nos dar a vida eterna e trazendo uma nova vida nele. E aí vamos lá então ler a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Aqui ele está argumentando contra aqueles que estavam justificando que o seu evangelho dizia que as pessoas poderiam pecar livremente. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida, andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, ou seja, a natureza do pecado foi crucificada na morte de Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, ou seja, temos liberdade em Cristo. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, consideremos-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aí lá no versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a sua graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós vemos que Paulo está argumentando que a lei, meramente você seguir a lei, como os judeus faziam, isso não realmente vence o pecado. O que faz com que a gente vença o pecado é a graça de Deus concedida aos seguidores de Jesus que triunfam sobre o pecado e sobre a morte, através da sua morte e ressurreição. Então aqui a gente entende que isso faz com que a gente interprete corretamente que a graça não é uma liberdade para o pecado. Pelo contrário, essa graça é que faz com que a gente se livre do pecado, para que a gente se fortaleça em Cristo através da sua morte, tendo consciência da sua obra concluída na cruz, e que essa morte e ressurreição ela faz com que a gente então não seja mais escravo do pecado, que a gente tenha domínio do pecado. E aqui é interessante porque não é o batismo que inclusive ele fala aqui, que faz com que a gente automaticamente, magicamente, estejamos livres do pecado, mas sim, esse batismo significa que interiormente nós tivemos uma conversão. Ele é o símbolo exterior dessa conversão interior, ou seja, que nós passamos então a viver para Cristo, livres do pecado, justamente pela sua morte e ressurreição. E que a gente entenda então que, na verdade, com essa ação, com essa atitude de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e se batizar publicamente, isso faz então que a gente derrote a tirania, o controle e o domínio do pecado na nossa vida. E que a gente então tem que viver dessa maneira para que a gente então possa viver uma santificação, para que a gente vá se santificando a cada dia mais, fortalecidos em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Que a gente fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe. Um grande abraço.